Pronto para a gente ouvir? Já está ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Fábio Mendes aqui. Eu e o Gil aqui, a gente tá com mais uma aulinha aí de fibromialgia, tá? Nosso bate-papo, a gente tá com um bate-papo aqui sobre fibromialgia. Eu lembrando, quem tiver aqui, tá bom? A gente tá ao vivo no YouTube. Por que a gente está ao vivo no YouTube? Porque lá no YouTube eu tenho o programa, o StreamYard, que eu estou compartilhando os slides do curso, tá bom? Então eu estou compartilhando lá os slides do curso. Então a gente vai falar sobre, a gente está passando aqui o nosso um curso rápido aí de ozonoterapia e para outras práticas integrativas na fibromialgia. A gente tem aqui um programa de tratamento aqui em fibromialgia. Então, só deixando bem claro que a gente está lá no YouTube, tá? No dr.fabiomendes. E a gente deixou aqui um canal de estudos, né? Aí eu estou convidando vocês aí para quem quiser participar desse nosso estudo aí em fibromialgia, seja muito bem-vindo, tá? Vocês vão ver muito que eu vou falar aqui e vendo e de cara para o slide, porque eu tô aqui no YouTube vendo o slide, tá bom? Então vamos lá, sem embromation. A gente falou nos outros nossos bate-papos sobre fibromialgia, sobre muita coisa. Agora nós estamos com o slide, por que nós adoecemos, né? E a fibromialgia tem muito a ver com isso, tá? O processo de adoecimento, as rotas metabólicas que levam a cansaço, que levam a fadiga, as rotas metabólicas que levam ao diabetes tipo 2, as rotas metabólicas que levam ao câncer, que o câncer, quem tiver curiosidade, né, pesquise a teoria, o câncer, a teoria de Otto Warburg, foi um prêmio Nobel em 1931 e que explica por que a célula começa a se perpetuar de forma acelerada, né? Um dos motivos é esse processo, a disfunção mitocondrial, a baixa de produção energética força a célula a ligar uma via compensatória, que é a respiração celular ou a via anaeróbica de produção de energia. Então, tem muito a ver fibromialgia com saúde, tá? E a gente só consegue melhorar de fato um paciente fibromialgico quando a gente muda o estilo de vida do paciente. Então tem um slide que a gente fala por que nós adoecemos, né? Vamos falar basicamente o processo de adoecimento, na grande maioria está relacionado à alimentação inadequada. E devido a essa falta de alimentação adequada, a gente tem excesso de toxinas no corpo, que não precisa, né? Na forma de corantes, de acidulantes, tá? Hoje eu não peguei, foi o microfone, né? Podia pegar aqui, ó, tá aqui, ó. Então, tá lá na minha gaveta, Gil, por favor. Então a gente tem falta de nutrientes, excesso de toxinas, tá lá naquela gaveta lá, Gil, por gentileza. Excesso de estresse, tá? Às vezes são os problemas que sozinhos nós não conseguimos dar jeito neles, isso causa uma elevação contínua de cortisol, isso consome muita energia. A privação do sono, que não é só insônia, tá? Nós temos a insônia e nós temos hoje um distúrbio, que é o distúrbio de privação do sono. Que eu tenho sono, eu consigo dormir, mas um comportamento suicida de ficar no celular até 2, 3 da manhã, e o cara às vezes tem que acordar 6, 7 horas da manhã. Então a privação do sono, que não é insônia, tem sido uma das causas de degradação da qualidade de vida do paciente. Outra coisa são os campos eletromagnéticos, isso para a gente já tem algumas publicações que diz que se você se expõe a excesso de campo eletromagnético, excesso de aparelhos, excesso de Wi-Fi, isso de alguma forma interfere no funcionamento da célula e, de uma forma geral, o estilo de vida não saudável. Quando a gente fala estilo de vida não saudável, etc, etc, etc. O que isso pode acontecer? Isso pode gerar o estresse oxidativo, que é, entre aspas, um enferrujamento acelerado da célula. Aqui, ó, toda live eu gosto de mostrar minha célula, tá? Estresse oxidativo é quando eu submeto a minha célula
a um estresse acelerado, eu começo a enferrujar as minhas células, ou seja, eu contamino o ambiente que essas células, a matriz dessa celular, que é a água do aquário que essas células ficam banhadas, eu gero inflamação crônica, eu gero a glicação, né? Quando eu como mal, eu tenho aumento de picos de glicose, esse aumento de picos de glicose glicam as proteínas, elas ficam disfuncionais. Eu tenho também a perda da otimização da produção de energia, a minha mitocôndria que produz energia aqui, ó, ela passa a não produzir mais 38 ATPs com a molécula de glicose, que é o ápice da produção aeróbica. Eu começo a ter perdas funcionais, a perda da otimização da produção de ATP via aeróbica, ou seja, minha célula começa a ficar cansada. Eu tenho, como boa parte dessa comportamento de alimentação inadequada, eu começo a ingerir muitos alimentos que alimentam mais as bactérias ruins, então eu passo a ter um problema de desbiose intestinal, né? Quando você bebe pouca água e ingere alimentos refinados, ultraprocessados, eu alimento mais as minhas bactérias ruins, então eu deixo esse terreno biológico muito mais propício para bactérias que vão causar doenças do que bactérias que vão promover saúde. E isso tudo gera um terreno muito propício para doenças. Então, para eu ter esse processo, toda doença ela tem 3 processos principais, né? Que nós chamamos de estresse oxidativo, que é o aumento de radicais livres junto e ou a baixa do sistema imunológico, a inflamação crônica, tá? Que é uma inflamação de baixo grau, não é aquela inflamação que quando você bate aquilo fica doendo, fica dolorido. Às vezes não está doendo nada, mas o seu corpo está inflamado. A gente consegue detectar isso com exames de sangue. Proteína C reativa ultrassensível fica alta, a ferritina fica alta, alguns marcadores nos indicam isso, e isso pode atrapalhar, isso pode piorar muito a qualidade de vida do paciente e favorecer aquilo que o seu DNA já tem ali de tendência. Se você tem predisposição a diabetes tipo 2, você está trazendo isso para perto de você muito mais rápido. Se você tem predisposição genética a uma doença autoimune, quando você se alimenta mal, você traz essa predisposição muito mais próximo e você acelera a deflagração dessa doença. E a glicação, né, quando já falamos, né, que é um envelopamento dessa estrutura proteica por açúcar. E essa estrutura fica disfuncional, certo? Exemplo, hemoglobina. A hemoglobina, quando ela fica glicada, a hemoglobina é aquela estrutura que capta o oxigênio e entrega para as células. Se você tem essa hemoglobina glicada, ela vai ficar sem a função de captar o oxigênio e entregar o oxigênio, e você fica aquele trambolho ali na célula, só ocupando espaço, engrossando o seu sangue e aumentando o seu risco de ter um AVC isquêmico, entre outras coisas. Então, pessoal, estresse oxidativo, inflamação crônica e glicação, ali toda doença começa com isso, tá? Então, vamos falar sobre o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, né, a gente tem os radicais livres, que é normal, faz parte da vida, mas por algum motivo, se eu tenho hábitos que aceleram, que aumentam o estresse oxidativo, isso pode acontecer por excesso de exposição a contaminantes, tá? Por exemplo, o cara fuma, ele está tendo um excesso muito grande, um excesso absurdo a contaminantes, né? Só no cigarro, reza a lenda que tem mais de 5.000 contaminantes, 5.000 substâncias que vai funcionar nas suas células como lixo. Ou seja, lembra a sua célula, que ela é pedaço de você, e se ela estiver saudável, se ela estiver limpinha, você vai ter saúde para 120 anos. Então, ó, e aqui, ei tia, tá joia? A tia Dora tá aqui. Um dia você fala sobre a falta da vitamina D e da B12. Ah, tia, deixa comigo. Olha, minha tia tá aqui nos prestigiando na nossa live. A tia é muito querida, tenho muita saudade dela, viu, tia? Ela tá falando uma coisa aqui que é extremamente importante. A vitamina D e a vitamina B12, elas são vitaminas que ela tem um potencial funcional extremamente amplo no nosso corpo. Deficiência de vitamina D, pessoal, ela pode mimetizar várias doenças. E a vitamina B12 também. Existe um livro que chama E se for B12? Porque no nosso protocolo aqui de fibromialgia, uma das coisas que a gente tem que fazer é examinar e suplementar a D, a B12, selênio e zinco. E a gente tem que limpar primeiro e nutrir depois, tá bom? Então, a tia deu uma sugestão e nós vamos tirar, tia, para falar sobre... Ali na frente, essa aula é um grupo de aulas, tá? Falando sobre fibromialgia. Lá na frente, tia,
a gente tem uma aula só falando sobre isso, falando do nosso protocolo de tratamento da fibromialgia, onde nós vamos ter uma aula sobre D, uma aula sobre B12, nós vamos ter uma aula sobre coenzima Q10, vamos falar sobre creatina, sobre L-carnitina, nós vamos falar sobre selênio, sobre zinco. Então, assim, vai ter tudo isso em detalhe, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, se eu tenho estresse oxidativo, é porque ou eu tenho excesso à exposição dessas toxinas que estão gerando radicais livres, os principais é o superóxido, o hidróxido, peróxido, e entre outros, assim, outros radicais livres que eles têm uma estreita capacidade de gerar doenças. Eles vão atuar lá no endotélio vascular, no endotélio, e, enfim, são os principais, são vários outros, né? Nós temos vários outros radicais livres, e então, assim, a gente pode adoecer por excesso de exposição a doenças que vão deflagrar o estresse oxidativo, ou eu posso ter também uma falta de nutrientes que não vão alimentar o nosso corpo a ponto de que ele consiga nos proteger. O que nos protege, né, que gera essa baixa imunidade, é o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ele é formado por 3 células. Nós temos 2 maneiras do nosso sistema imune. Nós temos o sistema imune enzimático, que é o inato, o nosso corpo sozinho, teoricamente sozinho, ele mantém, e ele é responsável por barrar as bactérias, fungos, vírus e outras doenças, e ele é representado por 3 substâncias, uma chamada sódio, superóxido dismutase, a catalase, ou chamada CAT, né, a catalase, e o GPX, que é a sigla GPX, que é o glutationa peroxidase. Então, superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Essas 3 substâncias, elas representam o nosso sistema mais funcional de defesa. E que é o nosso sistema enzimático. E o nosso sistema não enzimático, né, se fosse dividir o nosso sistema imune em enzimático e não enzimático, o enzimático eu já falei, que é aquele inato, aquele sistema endógeno, e o não enzimático está relacionado àquilo que você come, tá? Ele é retroalimentado, ele é nutrido através de compostos de origem dietética, como vitaminas, minerais e outros compostos que vêm nas plantas medicinais, nos nutrientes, nas verduras, nos legumes. Então, você tem que nutrir o seu antioxidante. Você tem várias maneiras de você se proteger. Primeiro, evitar a exposição a toxinas. E o segundo, alimentar o seu sistema antioxidante, principalmente o enzimático, caracterizado pela superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, e o não enzimático, que é alimentado por vitaminas, minerais, né? Que alimenta eles são compostos de origem dietética, que nós já falamos aqui. Aí aqui, para quem está vendo, ó, eu coloco ele, para quem está lá no YouTube, eu aconselho ir lá no dr.fabio Mendes, tem um slide, tá? Tem um slide dessa aula, eu estou passando aqui o slide, onde eu coloco o Darth Vader como o estresse oxidativo, né, como os radicais livres, e coloco o outro, o seu opositor lá no filme Guerra das Estrelas. Eu ilustro muito bem isso para ficar muito bem ilustrado. Então, outro fator de doença é a inflamação crônica. A inflamação crônica ocorre pelo excesso de citocinas inflamatórias de forma crônica, persistente e silenciosa. Muitos de nós estamos inflamados e não sabemos, porque a inflamação crônica, ou inflamação de baixo grau, ela não dói. Inflamação, quando você bate e tem aqueles sinais inflogísticos, dor, calor, rubor, perda de função, esse fica extremamente nítido que você está com ela. Agora, a inflamação de baixo grau, a inflamação crônica, você não percebe. E uma das maneiras que você você promove essa alimentação de baixo grau é com alimentação ultraprocessada. Hambúrgueres, farinhas refinadas, excesso de açúcar. Então, assim, isso é uma das grandes causas de inflamação crônica. E a inflamação crônica, quem sabe, você vai num cardiologista, um dos fatores de riscos é proteína C reativa, ultrassensível, acima de 1. Então, ou seja, se já tiver um pequeno grau de inflamação, que no PCR acima de 1, você já entra em risco para doença cardiovascular, tá bom? Fica a dica aqui, como minimizar isso, do ponto de vista de tirar, lembra, sempre para tratar a gente tira o que é ruim e coloca o que é bom. Tirar o que é ruim, alimentos processados, ultraprocessados, alimentos industrializados de um modo geral, trigo, açúcar e leite e seus derivados. É o trio inflamatório, tá? Que não é fácil,
tá? E depois tirou aquilo que não deve, você vai colocar aquilo que deve. Nós temos dois óleos que é um potencial anti-inflamatório imenso, que é o óleo de andiroba e o óleo de copaíba, tá? São óleos importantíssimos, têm ação anti-inflamatória. E a cúrcuma com alta concentração de curcuminoides, 500 miligramas, associado a 10 miligramas de piperina. Manda fazer 60 cápsulas, você prescreve, ó. Vai chegar lá no seu, você que é fisioterapeuta, você vai pegar o seu papel, o seu guia de prescrição e escrever mesmo, nome da paciente, colocar cúrcuma, entre parênteses, se você não conhece a farmácia, alta concentração de curcuminoides, ou 95% a mais de concentração de curcuminoides, 500 miligramas. Depois embaixo, piperina, 10 miligramas. Colocar, mande 60 cápsulas, tomar tomar uma cápsula 2 vezes ao dia, após as refeições. Isso pode colocar, você pode carimbar e entregar ao paciente. Nós, fisioterapeutas, nós temos legislação que nos ampara a prescrever fitoterápicos, tá bom? E no nosso curso aí de fibromialgia, no curso de ozônio, a gente fala sobre isso, tá? Então, eu gosto de combinar muito a cúrcuma com a piperina, o ômega 3 também é um bom anti-inflamatório. Fábio, quanto tomar de ômega 3? O ômega 3 é uma gordura que você geralmente pode usar uma cápsula de 1000 miligramas 3 vezes ao dia. Tá? Se você já faz isso combinado várias outras técnicas, eu reduzo 2 vezes ao dia. O ômega 3 é um anti-inflamatório que ele é consagrado, pessoal. Ele é consagrado por ter essa ação anti-inflamatória e isso ninguém questiona, tá bom? Se tiver algum hater aí ao ômega 3, deixa o cara falar à vontade, porque o que mais tem são comprovações científicas que dão comprovação, que nos respaldam no uso do ômega 3. Então, assim, os óleos de copaíba, de andiroba, a cúrcuma com a piperina, e a gente não evita de ficar misturando muito fitoterápico, tá bom? Porque existem vários outros, tá? Existem vários outros fitoterápicos que têm ação anti-inflamatória. Nós temos uma publicação de um livro que chama Fitoterápicos Anti-Inflamatórios, e só ali ele tem mais de 40 fitoterápicos que têm ação anti-inflamatória. Então a gente escolhe uma ou outra, aquele que você tem mais segurança, né? Eu não misturo mais do que fitoterápicos, eu não misturo mais do que 2, tá bom? E outra coisa também que a gente faz é acompanhar esses marcadores anti-inflamatórios, acompanhar esses marcadores com exame de sangue, tá? Então isso é uma grande maneira de barrar essa inflamação crônica silenciosa. Uma outra coisa que nós falamos é a glicação, né? Então a doença tem 3 pés: estresse oxidativo, inflamação e glicação. A glicação, pessoal, é um fenômeno relacionado ao consumo excessivo de carboidrato refinado, levando ao aumento rápido do açúcar no sangue. Então, se você comer esse açúcar refinado, de alto índice glicêmico, ele vira alimentos que são ultraprocessados, eles fazem um pico de açúcar no seu sangue. E a glicação é esse processo em que as moléculas de açúcar e os carboidratos unem a uma proteína, fazendo com que ela não consiga mais desempenhar o papel no organismo. Por exemplo, citei da hemoglobina. A hemoglobina glicada, ela perde a capacidade de receber e entregar oxigênio, né? Por exemplo, catarata. A catarata nada mais é do que glicação do cristalino, certo? Muita gente não sabe, mas a catarata é um problema nutricional. Pessoas que têm como muito alimento processado, ultraprocessado, ele tem altos índices de açúcar no sangue, cronicamente, e isso começa a quelar proteínas. E a proteína é tudo, a pele, né? Nós temos na pele estruturas proteicas. Então, comer errado causa rugas. Por quê? Eu tenho a glicação do colágeno da elastina, que são estruturas proteicas. No sangue eu tenho a glicação da hemoglobina, que não carrega mais, que não transporta o oxigênio de forma eficiente. Aí você fica cansado, né? Então, assim, a glicação é um dos fenômenos mais negligenciados na área de saúde. Muita gente nem sabe disso, né? Quando você faz um prato. Por isso que a dieta low carb,
os alimentos de baixo índice glicêmico, né? O que é a dieta low carb? É uma opção de se alimentar, onde você vai fazer alimentos, você vai optar por alimentos que têm baixo índice glicêmico, ou seja, eles viram açúcar muito lentamente no seu organismo, e quando eles se transformam em glicose, você já tem demanda por aquilo. Então trocar o arroz pelo arroz integral, diminuir a quantidade. O arroz integral, no seu processo de metabolização, ele vai virar açúcar de forma muito lenta. E aí você vai conseguir absorver e usar esse açúcar, essa glicose, sem fazer picos de glicose no corpo. E priorizar metade do seu prato, a metade dele, verduras, legumes não refinados. E a outra metade, o ovo cozido, ovo feito em óleo, em óleo de coco, né, ou a banha de porco. Ali não tem gordura, mas não tem carboidrato, certo? Uma carne de baixo, uma carne de baixa gordura, baixo conteúdo de gordura, principalmente se você está querendo emagrecer, tá? Então isso é importantíssimo, optar por um prato onde não vai fazer excesso de açúcar, você não vai ter o fenômeno da glicação, tá bom? Então lembra, pessoal, muita gente não sabe, mas a catarata é um fenômeno da glicação do cristalino, que é uma lente no olho, que é quelada, ela é função do açúcar, estresse oxidativo do açúcar, tá? E aqui, ó, quem quiser ir lá para só repetir, quem quiser ver os slides que eu estou falando com vocês de uma aula, estou dando parte de uma aula no nosso curso de fibromialgia, tá? Que é um curso de fibromialgia para profissionais da área de saúde. Então, quem quiser ver os slides, eu estou lá no YouTube, dr.Fábio Mendes, Estudos Avançados na Terapia da Dor, Ozonoterapia. Tá com essa aula lá, tá bom? Já é a nossa quarta aula, né, Gil? Terceira ou quarta aula. E eu me comprometi aqui de dar essa aula. São algumas aulas que a gente vai dar no curso lá em Belo Horizonte agora, dia 16, 17 e 18. 16, 17 e 18 de junho. Eu vou estar lá em Belo Horizonte, dando um curso lá. Então, outro fato, outra questão que gera uma das causas do processo de doença, todas as doenças estão relacionadas, é a desbiose intestinal, o aumento da permeabilidade intestinal, né? Nós temos um fenômeno que chama eubiose, é quando eu tenho o equilíbrio das bactérias boas e ruins, e tem a desbiose, quando eu tenho um desequilíbrio dessas bactérias, eu tenho mais bactérias ruins do que bactérias boas. Então essa desbiose intestinal, isso causa uma alteração funcional do intestino, principalmente uma inflamação da membrana intestinal. Essa membrana intestinal inflamada, ela perde a capacidade de peneirar o que é bom e o que é ruim, e isso é muito grave, porque quando o seu intestino ele tem essa capacidade de parar substâncias que não são, por exemplo, proteínas mal digeridas, algumas outras substâncias, né, restos de plásticos, restos de toxinas, substâncias tóxicas, quando a membrana do intestino está saudável, ela tem uma inteligência, ela não deixa passar aquilo que não é biológico, proteínas que não são degradadas, ela tem esse freio. Quando nós temos uma alimentação inadequada, isso alimenta essas bactérias ruins, eu tenho o desequilíbrio dessas bactérias, eu tenho aumento da inflamação da membrana intestinal, e eu tenho aumento da permeabilidade, começa a entrar muita coisa na corrente sanguínea que não devia. E principalmente o risco dessas proteínas não digeridas, quando entram na corrente sanguínea, eu posso ter a deflagração de algumas doenças autoimunes que a causa foi no intestino. Por isso, pessoal, que doença autoimune, geralmente ela vem de mais de uma causa. Uma delas é hiperpermeabilidade intestinal. Quem tem artrite reumatoide, qualquer outra doença autoimune, qualquer delas, tireoidite Hashimoto, vitiligo, todas essas doenças podem estar associadas a uma série de fatores. Deficiência grave de vitamina D, minha tia até falou da questão da vitamina D. A deficiência de vitamina D grave pode acontecer, né? A vitamina D, ela controla milhares de genes do nosso corpo. Se ela tiver em níveis muito baixos, ela pode trazer dor muscular de baixo grau, fadiga, cansaço.
ela funciona, pode ter queda do sistema imune e pode deflagrar doenças autoimunes, principalmente se juntar abaixo da vitamina D. Com um intestino caótico, desbiose intestinal, aí o caos está completo. Bom? Como tratar? Evitar alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, evitar alimentos inflamatórios, principalmente baseados em açúcar, leite e trigo. Em casos mais raros, devemos verificar alergias ou hipersensibilidades alimentares, tá? É muito comum você ter hipersensibilidade a algum tipo de alimento, você tem que ir atento a isso. Ó, esse alimento não me faz mal. Toda vez que eu como isso, me dá empachamento. Existe uma chance muito grande de você ter uma hipersensibilidade a algum tipo de alimento, ou temporariamente desenvolver uma hipersensibilidade, tá bom? Pacientes que pioram nitidamente com gatilhos. Aqui nós estamos falando sobre fibromialgia, mas de um modo geral serve para problemas intestinais. Nós temos esses pacientes que têm dor ou que têm fibromialgia, que pioram muito com alguns alimentos. Esse paciente é um paciente com risco de ter desbiose intestinal. Muito comum. Fábio, eu como alguma coisa, eu vou no aniversário do meu sobrinho, eu como alguma coisa, a minha fibromialgia piora muito, a minha dor de cabeça piora muito. É bem possível que você tenha hipersensibilidade ou desbiose intestinal. No final dessa aula, pessoal, eu vou dar uma dica muito importante para a gente começar a limpar o terreno biológico, tá? Nosso intestino, ele produz 90% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor que deixa a gente tranquilo, relaxado, adaptado aos problemas da vida. Então, cuidar do intestino não é só porque muita gente acha que o intestino é só para jogar cocô fora. Não, o intestino ele tem sua função, né? A serotonina deficiente ela causa alteração do limiar de dor, ou seja, pequenos estímulos de dor passam a incomodar muito, né? Alterações de humor, como depressão, ansiedade, né? Síndrome do pânico, uma consequente piora no quadro clínico geral do paciente com dor da fibromialgia. Se você tem fibromialgia, se você tem enxaqueca, se tem problemas de pele, urticárias, pode procurar problemas intestinais, alteração da flora intestinal. Repense muito as proteínas do leite, repense muito o uso as proteínas do leite, repense muito o trigo em excesso, tá? Eu sei que é muito difícil, não quero ser hipócrita aqui, porque eu também como trigo, mas eu sei que eu tento evitar ao máximo. Tem períodos que eu estou mais cuidadoso, tem períodos que eu estou mais relaxado, mas eu sei que farra do trigo lá em casa a gente tenta evitar, né? De manhã não tem aquele negócio de ir lá comprar pão, a gente tenta evitar, sim, muitas das vezes. Lógico que vamos comer uma pizza e tal, a gente tenta minimizar isso, né? E tem pessoas que têm intolerância, que têm problemas mais complexos, aí a gente pede para ser um pouco mais radical. Vou dar um exemplo. No nosso protocolo de fibromialgia aqui, o paciente fibromialgico, a gente pega mais pesado com ele. E você não pensa que ele não segue, não, porque ele segue. O paciente que está sofrendo com dor, com fibromialgia, uma doença que todo mundo fala que não tem cura, quando a gente mostra para ele, apresenta 1, 2, 3, 5, 10 casos de pacientes que ficaram curados, na expectativa dele ficar curado, ele tem sim, ele consegue sim. Enfim, eu vejo que eles param sim. Eu tenho muitos pacientes que por um bom tempo cortaram o trigo da vida, o leite, tá? E é isso aí. O que a gente faz para a gente melhorar essa questão da desbiose? Como já falei, retirada dos alimentos, né? Existem suplementos para isso? Existem alguns suplementos para melhorar a produção do triptofano, né? Da serotonina. Se você tem já predisposição familiar à depressão, você tem que ficar mais cuidadosa com isso ou cuidadoso com isso, tá bom? Um paciente que tem essa predisposição a quadros depressivos e tem alteração do intestino, essa síndrome, essa depressão pode vir de forma avassaladora. Todos nós temos que ter cuidado com isso, principalmente pacientes que têm um histórico de depressão. E às vezes esse paciente tem que suplementar com triptofano ou 5-hidroxitriptofano, que você consegue na farmácia, né? O magnésio de malato, a vitamina B3, a vitamina B6, outras vitaminas do complexo B, tá bom? E tem um composto que eu gosto muito, isso não só específico, pessoal, para intestino, mas para tudo, tá bom? Que é para redução da homocisteína, que é uma proteína que se acumula no sangue
quando a vitamina B12 está baixa. Então, suplementar o metilfolato, que o metilfolato, a vitamina B6, né? E a vitamina B12. O metilfolato é a B9, a vitamina da grávida, que se faltar, corre o risco da criança nascer com a medula aberta, tá? Um quadro chamado mielocele ou meningomielocele, que é gravíssimo. Isso tudo, a deficiência de uma vitamina pode causar isso. Tá? Isso é um recado para quem acha que tomar vitamina é frescura, tá bom? A deficiência apenas de uma vitamina pode fazer com que o seu filho nasça com a medula aberta. Isso é uma das urgências mais graves da saúde, porque essa criança tem que sair da mãe e fazer uma cirurgia de imediato. Então você vê a importância metabólica que tem uma vitamina nas nossas células. Lembra? Nossas célula saudável, célula bem hidratada, célula bem nutrida, saúde. Quando a gente fala de célula bem nutrida, ela precisa de B6, ela precisa de B9, ela precisa de B12, ela precisa de magnésio, ela precisa de selênio, ela precisa de zinco. Isso aqui é um ser vivo que precisa ela precisa de dormir 8 horas por dia em média, 7 a 8, ela precisa de beber água, ela precisa de ambiente de estresse mais ou menos equilibrado. Essa célula precisa de um monte de coisa para você não adoecer. Trate bem as suas células que você vai viver, teoricamente, até 120 anos. Outra coisa que ajuda muito nessa questão intestinal é o jejum intermitente, tá? Um dia nós podemos falar só sobre jejum intermitente. Jejum de 12, de 14, de 16, de 18, de 24 horas. São grandes aliados na saúde intestinal, desde que previamente adaptados e corretamente orientados. Não é assim, eu vi agora o Fábio falando sobre jejum intermitente, eu vou começar a ficar 12, 16, 8, não. Se não tiver adaptado, primeiro começa com a dieta baixo carboidrato, depois você vai se adaptando a isso, o seu corpo já começa a aprender a produzir energia ela começa a aprender a produzir energia de uma maneira mais saudável, e aí a partir disso aí, você vai entrando em jejum. Jejum de 12 horas é muito tranquilo, né? Jejum de 12 horas muita gente já faz, é só pular o café da manhã. Jejum de 14 já começa a exigir, 14, 16, começa a exigir um pouco de disciplina. Mas depois primeiro você pula o café da manhã, depois você pula o almoço, vai para o café da tarde, depois você pula o café da tarde e vai só no jantar. Jejum, pessoal, tem um livro ali, para quem quiser ver, deixa eu pegar esse livro para vocês verem. Para quem tem interesse, para quem tem interesse em aprender mais sobre jejum, tá aqui, ó, tá? Esse é um dos livros que mostram de forma científica. Ô Gil, pega aquele prato sujo lá. Mostra o porquê que o jejum, lá no segundo andar, lá no primeiro lado esquerdo, que o jejum é um grande aliado para você que quer resetar o seu corpo. Isso aí. Você quer resetar, eu já estou de saco cheio, eu quero perder peso, eu quero voltar a ter saúde. Tá aqui, ó, o jejum. Se você não gosta de ler, tem muitos livros de resenha, tá? Resenha. Livros de caras que leiam isso para você e resumem o livro em 15, 20, vídeos de 15 a 20 minutos. Ou então, uma aula do meu querido amigo, Dr. Wesley Schunk, médico aqui em Vila Velha, Vitória, Vila Velha. O cara é referência em jejum intermitente, tá? O Wesley Schunk já foi até Big Brother, né? E só um detalhe, porque muitos conhecem ele como ex-Big Brother, é um dos médicos mais brilhantes aqui do Brasil, e tenho o prazer de ter conhecido ele, né? E, enfim, ele é referência para mim em jejum. Tem várias palestras dele falando sobre jejum, e para quem gosta de ler, e esse aqui é o livro que eu já mostrei, ó, Prato Sujo. Esse aqui mostra como a indústria manipula os alimentos para viciar você, tá, pessoal? Boa parte dos alimentos que a gente come, eles funcionam como toxina no nosso corpo. Suplementar pré e probióticos podem ser comercializados ou manipulados de acordo com a experiência de cada profissional. Você está buscando resetar a sua saúde, se você for um bom profissional, é bem possível, na avaliação dele, se você tiver problemas intestinais muito graves, é bem possível que ele vai te passar, além de algumas informações, ele vai te passar o uso de pré-bióticos e de probióticos, tá bom? São bactérias vivas, né, liofilizadas, desidratadas, que você se alimenta, elas vão bactérias do bem, ou
Os probióticos são alimentos que alimentam as bactérias boas. Prebiótico é a bactéria viva, tá? Você toma em cápsula, são bilhões de bactérias, unidade formadora de colônia ali, você toma, ela vai repovoando a sua função intestinal, ou os probióticos são alimentos que alimentam as bactérias ruins. Existem farmácias, tá, pessoal, que podem ajudar você que está meio perdido, você não sabe onde, você pode ir na farmácia de manipulação, conversar com a farmacêutica, ele pode te ajudar uma boa prescrição de prebióticos, tá? O que existe é o seguinte, tem várias formas de se fazer isso. Se, por exemplo, meu pai tem doença neurodegenerativa, tem Parkinson, eu tenho probióticos que vão atuar no intestino a nível do sistema nervoso central. Pessoas que têm doença autoimune. Existem probióticos que têm uma ação própria, já estudos publicados em doença autoimune. A pessoa tem insônia, tendência à depressão. Existe um pool de probióticos que é específico para quem tem aquele tipo de doença. Existem profissionais, assim como eu, por exemplo, eu gosto de usar um básico. Eu uso em 3 níveis. Você começa com tipo... Se o indivíduo não tirar também as tranqueiras, ó, se ele não fizer uma alimentação, não adianta você ficar... Existe lá, eu falo que você suplementar indivíduo que não mudou seu estilo de vida é como você chegar do futebol todo sujo, todo fedorento e ficar passando perfume. Né? Não adianta, aquele perfume com o cheiro do suor, da sujeira, vai ficar uma combinação horrível. Suplementar indivíduo que não muda em nada o estilo de vida é a mesma coisa de você julgar perfume no cara que está fedendo. Né? Não vai dar uma combinação boa. Então, minimamente, esse paciente tem que estar aberto a excluir algumas coisas da vida dele. Tá? E outras coisas mais radicais, quando se fala em intestino, não é radical, é porque precisa de uma clínica especializada. As terapias de limpeza intestinal, principalmente como a hidrocolonterapia. A hidrocolonterapia pode ser uma grande ajuda para as pessoas que têm esse problema intestinal de longa data. Tá? Eu conheço muita gente que fez hidrocolonterapia. Eu trabalho com hidrocolonterapia desde 2006. Ali meu aparelhinho de hidrocolonterapia. O meu primeiro aparelho de hidrocolo está ali, pessoal. Deixa eu mudar aqui a tela para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Esse aqui foi meu primeiro aparelho de hidrocolo. Hoje ele está reformulado. Ele está ali. A gente está reativando a hidrocoloterapia aqui na clínica. Ele está ali por isso. A hidrocoloterapia é a limpeza do intestino com água ozonizada, água quente, fria, e 40 minutos lavando o seu intestino grosso com água ozonizada. Uma hora entra quente, outra hora entra fria. E isso é uma verdadeira revolução. Muita gente melhora problemas de saúde gravíssimos só com lavagem intestinal com água ozonizada. Eu conheci o ozônio, muita gente está aqui por causa do ozônio, me conhecem por conta do ozônio, e o que me trouxe, eu conheci o ozônio através da hidrocolonterapia. Então, fica essa dica: lavar o intestino, detoxificar o intestino, às vezes te traz surpresas enormes, tá? Doenças que você nunca imaginou que você conseguisse tratar, você vai tratar. E uma alimentação variada, proteínas de alto valor biológico. E quando eu falo em proteínas de alto valor biológico, tá? Existem proteínas de origem vegetais. O Ora Pronobis, na região aqui, muitos chamam de Obrobró, né? Algumas pessoas colocam apelidos engraçadíssimos nos alimentos. E o Ora Pronobis, ele é vegetal, que tem muita proteína. Mas proteínas de alto valor biológico, né, que é aquele prato colorido, né, vai te dar isso, vai te dar compostos bioativos os mais diversos aí, né. O maior desafio desse tratamento está na atitude do paciente adquirir hábitos saudáveis e abandonar hábitos que são de ingerir muito alimento industrializado, alimento inflamatório, né. Mas como nós estamos falando de fibromialgia e dor crônica, o paciente que sofre com dor crônica, ele topa a parada. E terminando, nós já estamos terminando, tá, pessoal? Nós combinamos de fazer aulas de meia hora. E outra raiz dos problemas de saúde está na disfunção mitocondrial, tá bom? Muitos de vocês, sempre quando eu vou dar quando a gente vai falar sobre isso, eu trago a célula, tá? E eu nunca vou cansar de trazer essa célula, porque a célula representa... Indivíduos saudáveis têm células saudáveis. Nós somos 60 a 100 trilhões dessas células.
E a disfunção mitocondrial, mitocôndria, é essa pecinha que fica dentro da célula, tem o objetivo de produzir energia na forma de ATP. Antes de qualquer doença grave se instalar, primeiro, essa pecinha que vocês estão vendo aqui começa a falhar na produção de ATP. É culpa dela? Não, não é culpa dela. A culpa é de nós, na maioria das vezes, que nos contaminamos a nossa matriz extracelular, e fizemos como que as nossas células fiquem banhadas numa água suja, tá? E aí começa a chegar pouco oxigênio, essa célula começa a ficar disfuncional e a produção energética começa a cair, aí começam os problemas. Então, pessoal, a fibromialgia nesses casos, ela é um problema predominantemente mitocondrial. O cara que vai curar sua fibromialgia é o cara que sabe tratar isso. Vamos falar assim de longe, né? Fala, tô com fibromialgia, quem que eu procuro? O cara que sabe tratar essa pecinha aqui, ó. Se o cara souber tratar essa pecinha, é esse cara que vai te curar. Só que para tratar essa pecinha, vou mostrar pro pessoal do YouTube, o cara que vai ser útil no seu tratamento de fibromialgia é o cara que vai pôr essa pecinha para funcionar de forma mais otimizada. Então, é isso. E para isso precisa de uma abordagem mais ampla, uma abordagem que contempla a retirada dos alimentos ruins, né? Eu preciso retirar, lembra do livro Prato Sujo? Eu preciso retirar os alimentos que são tóxicos e eu preciso detoxificar meu corpo. Está aqui o livro de jejum, lembrando do jejum. Eu preciso retirar, eu preciso me permitir limpar, lavar meu corpo. Vou dar uma dica aqui. Existe uma substância que chama zeólita. Ô Gil, pega lá dentro da geladeira um potinho, vê se você acha lá, zeólita. Tá escrito lá, é um pozinho que eu uso sempre. Se você não achar lá, não tem problema não. A zeólita, fazer jejum, tá? O jejum que eu já citei, o jejum intermitente, usando água com zeólita. Você potencializa o seu jejum absurdamente. Porque o jejum terapêutico, ele permite que você permita o seu corpo a limpar. Só que você pode acelerar esse processo de limpeza, primeiro aumentando a quantidade de água, tá? Aumentando em muita quantidade de água, e usando nessa água a zeólita. O zeólita, a zeólita, ela ajuda, aqui ó, esse é o pozinho aqui, ó, tá? Isso aqui é rocha vulcânica moída, uma granulometria que vocês podem beber, tá? A pedra, isso aqui é pedra moída, pedra vulcânica. Tanto tem aqui a foto de um vulcão, ó, pessoal do YouTube, pessoal, isso aqui é um vulcão. A zeólita é a rocha vulcânica moída e tem um protocolo aqui dentro, aqui dentro tem um medidor, tá? Tem um medidor e esse medidor você usa dependendo do protocolo. Tem aqui, ó, tem a Premium, tem a Standard, tá? A Premium ela é moída numa granulometria muito menor. E aqui ensina facilmente como você usa uma dose ao dia, 30 minutos antes das refeições principais. Ingerir 30 ml de água por quilo de peso por dia. Não, se for gestante, não usa, né? Então aqui, ó, ingredientes: óxido de magnésio, óxido de cobre, óxido de zinco, cloreto de manganês, antiumectante, silício, tá? O silício, pessoal, é um grande detoxificante. O silício tem a capacidade de agregar partículas como plástico, como metais tóxicos, e ele tem capacidade de agregar essas substâncias e ajudar na sua absorção, na sua eliminação. E, enfim, tem uma combinação de minerais aqui que auxilia muito o processo de detoxificação. Então, assim, se você fizer o jejum e bebendo bastante água, fazer um protocolo com zeólita, isso vai potencializar absurdamente o seu processo de detoxificação, tá? E a terapia mitocondrial, tá? Se você quiser tratar essa pecinha, então tirou os alimentos que são pró-inflamatórios, tirou os alimentos que são ultraprocessados, tirou os alimentos que é ricos em corantes, acidulantes, tirou a tranqueira,
Começa com o processo também, lembra desse processo de jejum intermitente e começa a suplementar nutrientes que têm muita afinidade, que eu costumo chamar de ração mitocondrial. São ração para mitocôndria. A zeólita você não acha em farmácia comum, não. Você tem que digitar zeólita na internet e comprar. Digita esse nome aqui, ó. Zeólita, da Zeoquantic, tá? Zeólita, você vai ver aí, não é difícil de encontrar. Então você faz esse detoxificou, depois que você limpou, o paciente minimamente parou de se envenenar tanto, aí você entra juntamente, né, com um processo de suplementação, tá? A coenzima Q10 é um nutriente muito específico para a mitocôndria, tá? Coenzima Q10, D-ribose, creatina, o magnésio, né, o magnésio de malato, que é o magnésio de malato, magnésio com ácido málico, enfim, e a L-carnitina também são nutrientes que eles têm uma função de melhorar a função da mitocôndria, tá? Então tirou a tranqueira, entrou com um processo de jejum intermitente e usou suplementos que atuam na função mitocondrial, principalmente coenzima Q10, D-ribose, creatina. Muita gente acha que creatina é só para quem faz academia. Não, a creatina é um dos principais suplementos para quem precisa de fazer fibromialgia, para quem tem fibromialgia, tá? Nós vamos lançar aqui, eu e o meu sócio aqui, meu parceiro Gil, nós vamos lançar um e-book daqui a 60 dias ensinando um livro de autocura da fibromialgia. Nós vamos chamar aí, Gil, Eu Posso Me Curar da Fibromialgia. Nós vamos achar um título, tá? Nós vamos estimular o próprio paciente a melhorar. Nós vamos colocar nesse e-book, nesse livro, um acompanhamento semanal, como eu estou essa semana, como eu estou, preenchendo uma série de questionários e ensinando o próprio paciente a tomar isso tudo, né? A diferença aqui na clínica é que aqui a gente usa o ozônio, a gente faz hipertermia por infravermelho longo, tá? A gente motiva o paciente todo dia, mas nós vamos criar isso. Então, a terapia mitocondrial, ela envolve isso. Retirar aquilo que não deve, entrar num processo de detoxificação, colocar nutrientes que naturalmente fazem falta, que melhoram a função da mitocôndria, que são vários, principalmente coenzima Q10. Coenzima Q10, pessoal, você usa. A coenzima Q10 é uma coenzima Q10 de um valor biológico melhor, tá? Então, assim, coenzima Q10 tem qualidades, né? Não vai naquela mais barata. Procure farmácias de manipulação que são sérias, que eles compram a coenzima Q10 de alto valor biológico. Hipertermia, que é uma sauna que nós temos aqui. Nós temos aqui um aparelho, nós podemos mostrar ali, que ajuda a tirar esse lactato do músculo. O hidrogênio molecular, que é um aparelhinho que está ali, ó, está no meu cantinho aqui, que você produz um gás que você respira. O hidrogênio molecular é o principal antioxidante que existe na natureza, né? É a molécula antioxidante de menor peso molecular. E ela é fantástica para entrar na barreira hematoencefálica. É um antioxidante para quem tem Parkinson, Alzheimer, depressão crônica, certo? Enxaqueca, para quem tem insônia. É um antioxidante que consegue penetrar na célula. Então é um aparelho que tem uma solução que, por eletrólise, ele quebra a molécula de água, o H2O, em H2 e o O. Você respira o H2. Esse H2 é um potente antioxidante, um potente anti-inflamatório, que ele vai lá dentro do cérebro. É muito difícil o nutriente ultrapassar a barreira hematoencefálica. O hidrogênio molecular, ele faz isso, tá bom? E é isso. Já estamos aqui, o próximo módulo é metabolismo energético, respiração celular versus fermentação aeróbica. E nós temos aqui no YouTube, queria agradecer o pessoal, tem 4 pessoas ao vivo aqui no YouTube. Quem estava no YouTube, pessoal, viu todos os slides, tá? Tem slides muito bacanas falando sobre isso. E agora, quem quiser fazer pergunta, tá? Quem quiser fazer pergunta, vai ser um maior prazer. Hoje nós falamos, para quem está chegando agora, a gente falou sobre fibromialgia a nível celular. Por isso que a gente trouxe uma célula humana
A gente falou sobre fibromialgia a nível celular, por que nós ficamos doentes, a gente foi falando de tudo isso, né? E sugerimos aqui 2 livros, que é Prato Sujo, tá? Como a indústria farmacêutica, como a indústria dos alimentos vicia você. Sugerimos um livro de jejum, que é uma estratégia fantástica para você que quer começar a mudar de vida. Vou te contar uma coisa. Uma das principais coisas que causa fome compulsiva é a insulina alta. E por que a insulina fica alta? Porque a gente come muito carboidrato. Então, uma maneira de quebrar aquele ciclo de comer demais, ter muita fome, vontade de comer doce, é você fazer jejum intermitente, a sua insulina cai e além de você ficar menos barrigudo, né, porque a insulina cronicamente aumenta a absorção de gordura no abdômen, você vai ter menos apetite, tá bom? E é isso. Se tiver pergunta, pode fazer. Se não tiver, a gente vai se despedir. A gente poder ir embora para casa. Bruno Santos. Bruno, fala mais sobre o ozônio. Bruno, não sei se você é profissional da área de saúde, o ozônio é um gás, tá? É um gás formado a partir do oxigênio de um aparelho que a gente dá um choque no aparelho, no oxigênio. O oxigênio sai de um cilindro, entra numa máquina, essa máquina libera descargas elétricas controladas nesse oxigênio e ele sai dali como ozônio. E a gente usa para o paciente com dor, a gente pode usar uso tópico, você tem dor no ombro, você aplica o ozônio no ombro, ou para sistêmico, você faz ele a nível retal, você faz ele ozônio retal. E aí ele entra na corrente sanguínea, e aí ele faz todo esse processo de estimula a via aeróbica de produção energética. E nós vamos ter um curso, tá, de ozônio agora dia 16, 17 e 18 em Belo Horizonte, lá na Savassi, no Hotel Park Flat Hotel, no Park Flat Savassi. A gente vai ter lá, se você é profissional da área de saúde, se você é fisioterapeuta, você é muito bem-vindo aí no nosso curso. É um curso exclusivo para no máximo 20 pessoas. Então, estou vendo aqui no YouTube que a Irineia comecei a trabalhar com ozônio em março, ainda tenho muito que aprender, né? E a gente tem lá, se você é fisioterapeuta, a gente tem esse curso lá, que é um curso que a gente dá ele há mais de 10 anos. São mais de 500 profissionais de carreiras que foram transformadas pela ozonoterapia. E eu gosto muito de fazer esse curso, porque esse curso é algo que me dá muito prazer. Qual o nome desse produto para colocar na água? Zeólita. Viu, Judete? Zeólita. É esse aqui, ó. Zeólita Zeoquantic, tá? Aqui para quem tá no YouTube, ó. Zeólita Zeoquantic. Tá bom? Vamos lá. Eu durmo pouco demais, acordo 2 vezes na madrugada, às vezes perco sono, que devo fazer para melhorar. Aí tem que ver a causa da sua insônia, né? A sua insônia, eu gosto muito de tratar com acupuntura, colocar mais exercícios aeróbicos. Então, insônia não é um problema multifatorial, você tem que ver de onde vem a causa. E a dica que eu te dou: procure um acupunturista ou faça exercícios físicos com mais regularidade, exercícios físicos aeróbicos, tá? A combinação acupuntura mais exercício aeróbico, ao meu ver, é a melhor estratégia para o tratamento da insônia, tá bom? Se tiver mais alguma outra pergunta, senão a gente vai se despedindo aqui. Vamos ver, o Oslo Pedrosa. Boa noite. Existe alguma literatura, livros para fibromialgia? Se ponderar das informações e orientações? Sim, existem livros. Existe um livro que fala só sobre fibromialgia, que eu gosto muito, mas a parte terapêutica dele não fala sobre isso. Não tem um livro completo onde junta tudo isso, tá? Não tem. Fica a dica aí, viu, Gil? Fica a dica. Nós montamos esse curso também de fibromialgia. A gente tem um material ali que dá para fazer um livro. São quase 200, não, mais de 200 slides. Tem um livro pronto aí. Se eu tiro o conteúdo desses slides, tem um livro pronto, né? É uma dica.
Outra dica, outra coisa que eu vou dividir com vocês, o Dr. Edalto Miranda, autor de um dos livros mais respeitados na área de coluna, me chamou para publicar um livro com ele, reeditar o livro dele. O livro se chama Coluna Vertebral, usado há mais de 20 anos nas faculdades de fisioterapia. Nós vamos reeditar esse livro e colocar o ozônio, o tema ozônio junto. Então a gente vai fazer um livro muito bacana aí, tá? Se Deus quiser, até o final do ano vai estar pronto. Por favor, indicar a melhor garrafa de hidrogênio molecular. Eu não uso a garrafa, eu uso aparelho, que eu uso aqui na clínica, mas a garrafa eu concordo é boa porque ela é mais portátil, tá? Tô lendo aqui perguntas da turma que tá no YouTube. Hidrogênio molecular, ele pode ser o aparelho de hidrogênio molecular, aquele que a gente tem aqui, ó, e ele pode ter também, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não consigo, tá no pedestal. E pode ser a garrafa, que é mais fácil. O que vocês têm que ver eu gosto muito da Hidrogen Max, tá bom? Hidrogen Max é uma pessoa muito séria de São Paulo. E digita lá Hidrogen Max, conversar lá com o João Paulo ou o Marcelo. Os caras são fera. Uso sim muita coisa, estou encantada. Vamos lá. Boa noite, existe alguma literatura para fibromialgia? Sou enfermeira. Estou com a paciente realizando quimioterapia e radioterapia, qual o melhor protocolo? Linéia, ótima pergunta. A quimioterapia e a radioterapia, principalmente a quimioterapia, ela é uma das terapias mais intoxicantes, né? Lógico, ela tem o objetivo de matar a célula cancerígena, mas ela não é seletiva, então ela intoxica muito. Não é à toa que as pessoas que fazem quimioterapia caem em cabelo, tem problemas, dependendo da sua capacidade imunológica, dependendo de qual químio, tem efeitos colaterais que não é só queda de cabelo, não, fadiga, né? Essa fadiga típica da fibra o paciente desenvolve queimação em todo o corpo, problemas de pele, enfim, condição sine qua non é cansaço e fadiga. Todo paciente ele tem um quadro de fadiga absurdo. Existe sim, tá? O própolis verde é um excelente aliado, inclusive tem publicações no Japão, onde ele é muito consumido para prevenir os efeitos da quimioterapia. Própolis verde, usa o própolis a 25%, 30 gotas 3 vezes ao dia, com muita água e limão. Façam isso de forma regular, antes de começar com a quimioterapia. Outra coisa, a zeólita ela repõe, ela quela veneno, é um dos maiores quelantes de veneno juntamente com o própolis verde. Você vai usar própolis verde junto com a zeólita, usa em momentos separados, tá bom? A zeólita você sempre usa sozinha, porque ela é muito quelante. Ela limpa tudo e joga fora. Então por isso que tem que ter muita água e usa separado de outros suplementos, tá? Pelo menos ali eu gosto de um intervalo de 45 minutos ela no meio, sem nada, tá? Então, e o ozônio retal? Pessoas que fazem quimioterapia fazendo suflação retal de ozônio é um outro mundo, viu, pessoal? É um outro mundo, é absurdo. Não é o que a gente faz mais na clínica, mas para mim é padrão ouro para isso. E assim, a gente fica até um pouco, né? Você vê que tinha que ser protocolar. Queria que vocês tivessem acesso ao livro não podia esquecer o nome dele aqui. Esse cara teve câncer. Ele escreveu um livro, O que eu aprendi com o câncer, tá? Quem tiver aí acesso ao Google, O que eu aprendi com o câncer. Ele tem um dos livros mais fantásticos, ele é um advogado. Ele passou por um câncer, chegou a pesar 48 quilos. E o câncer, ele quase morreu. E aí ele resolveu, com a experiência dele, ele conheceu uma médica em São Paulo, muito capacitada com relação ao ozônio, e ela sugeriu que ele fizesse ozonioterapia. E isso salvou a vida dele, tá? Ele tinha um câncer no mediastino, na região aqui do peito, ficava então uma membrana ali, e ele desenvolveu uma bactéria estomacal e não conseguia se alimentar, perdendo muito peso. E aí o ozônio ajudou a tratar essa bactéria, e a partir dali começou a fazer outros protocolos de ozônio bem avançados, e ele se curou realmente.
Ele virou um defensor de ozônio, escreveu um livro, tem palestras dele lindas aí no Senado, defendendo a ozonoterapia. Enfim, peço perdão, mas eu esqueci o nome dele, não deveria ter esquecido, que ele é um cara extremamente importante nesse cenário aí, cara que luta muito em prol da ozonoterapia. É isso aí, pessoal, podemos ir embora? Era no YouTube, você viu? Comentário, respondi aqui. Respondi. Indicar a melhor garrafa de hidrogênio. Não sei te indicar a melhor garrafa de hidrogênio. Tem que procurar e ver os comentários. Hidrogen Max. A Hidrogen Max, Dinha, não sei se eles têm garrafa, mas eles podem te indicar, tá? Por conta daqui, meu marido tem formigamento e dormência nos pés 24 horas por dia. Cidinha, fala para ele procurar uma clínica séria que faça ozonoterapia. Ele possa tomar própolis verde 25%, tá? Ou cápsula de Propomax. A cápsula de Propomax é mais cara um pouco, mas ela é um dos grandes detoxificantes. Teve um caso aí de um cara que foi intoxicado, segundo pelo governo russo. É isso. Isso saiu no jornal. Intoxicaram um político, que era do outro grau, intoxicaram ele com um veneno gravíssimo. Ele passou pelo processo de detoxificação, tá? Com o própolis verde. E outra coisa, na Hiroshima e Nagasaki, né, que jogaram uma bomba atômica no Japão, cientistas do mundo inteiro se reuniram para decidir qual seria a estratégia para desintoxicar esse pessoal dessa radiação que eles ficaram expostos. Adivinha o que foi decidido? Zeólita. Eu vejo pessoas sérias contando o histórico da zeólita. A zeólita foi escolhida como, não só ela, mas foi escolhida como uma das estratégias terapêuticas para tratar pessoas que tiveram contato com o elemento radioativo. Então, Então, assim, eu te aconselharia, né, fazer ozônio retal, alimentar o máximo possível, hidratar o máximo possível e fazer o uso do própolis verde, fazer o uso da zeólita em momentos distintos, tá? E procurar um profissional sério e fazer insuflação retal e me conta que eu quero ver. Adoro ver o feedback desse tipo de coisa, tá bom? Aqui, ó, Eduardo Braga, é isso mesmo. Autor do livro Que Eu Aprendi com o Câncer. Ali ele fala tudo isso. Ali ele só não fala do própolis, ele não fala da zeólita, eu não sei se ele fala, mas ele fala bastante da experiência dele com o ozônio, tá? E é isso aí. Um dia eu quero ver se eu consigo fazer uma live com o Dr. Carlos Eduardo Braga. Conversamos, temos amigos em comum, tá? E cheguei a conversar com ele sobre a questão de fazer uma live junto. Só que a agenda que não tá batendo, tá bom? É isso aí, pessoal. Podemos ir embora? Vamos dar um jeito, descansar. Amanhã a gente tem mais. Forte abraço. Então aqui, ó, para você que está aqui, você é profissional da área de saúde, nós vamos ter um curso, ozonoterapia, intraortopedia e dor, tá? Que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de junho agora, tá? 18 agora. E lá vocês vão ter mais que um curso, uma reformulação de carreira, viu, pessoal? Mais de 500 profissionais que foram impactados aí com esse curso, tá bom? É isso aí. Queria pedir também para vocês seguirem lá no Instagram. E é isso aí. Um abraço para todo mundo. Espero ter trazido informações de boa qualidade, tá? A palestra, os slides foram montados com muito carinho. E você que foi lá pro YouTube, você viu os slides, tá bom? Um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Grande Léo. Léo é meu amigo, meu irmão aí na ozonoterapia. Tamo junto, Léo. Tamo junto. Tô precisando de ir aí em Valadares, cara. Poxa, urgente. Mas é isso aí. Eu e o Léo, a gente está com um projeto que vai ajudar muito o colega fisioterapeuta para você que está
que é fisioterapeuta e quer ter um modelo de negócios extremamente eficiente, eu e Leonardo, a gente está criando a nossa metodologia aí que vai ajudar e muito a alavancar carreiras aí, né? É isso aí. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã ou depois. Vamos ver aí o que a gente faz, né? Tô com o Gil aqui, ó. O Gil é o cara da tecnologia que está aqui me ajudando a fazer essa live. Aqui não, que é live comum no Instagram, mas aqui no YouTube tá tudo bonitinho, tá com slide, tá com uma coisa bem feitinha aí. Um abraço aí para todo mundo, vamos dar um jeito, Gil.